Sim, Michelle, agora Pronto. sim. Então, o aparelho reprodutor feminino, a gente já falou das partes, né? Que é formado por mamas, órgãos genitais externos e internos. Falamos na aula passada sobre as mamas e começamos a falar sobre os órgãos genitais externos. Eita, José Neto, agora, José Neto, que tu vem entrar. E aí começamos a falar dos órgãos genitais externos, né? Que é formado por vulva e períneo. O que é vulva? Tudo isso que vocês estão vendo aí na imagem. Estão vendo, né? É toda essa região de fora dos órgãos genitais femininos. E o períneo, gente, é essa regiãozinha aqui fechada, que fica entre a região anal e a vagina. Então, esse aqui é o períneo. E a vulva? A vulva, que é tudo isso, é formada pelo monte pubiano, também é chamado de monte de Vênus. É um coxinho de gordura, então é como se fosse uma almofadinha de gordura, certo? Que na puberdade. Ah, José Neto disse que acordou cedo, mas foi inventado dormir 10 minutos e 10 minutos já tá com 2 horas, né, José Neto? E aí é onde nascem os pelos, quando entra na puberdade. Nós temos também os grandes lábios e os lábios, os pequenos lábios, que eles servem para proteger essas aberturas. Nós temos o clitóris, que é um falso pênis. Ele possui as mesmas estruturas que o pênis tem, só que não é desenvolvido. Aí, essa aqui, logo abaixo do clitóris, é a abertura da uretra. É por onde a mulher faz xixi, certo? E essa aqui, essa abertura maior, é a abertura da vagina. Na abertura da vagina, bem na entrada, a gente encontra as glândulas de Bartolin. O que são essas glândulas de Bartolin? São duas glândulas que a mulher produz, aumenta a vagina na mulher o tempo todo, ela é úmida. Que inclusive tem um pH, mas na frente a gente vai falar quando for falar de vagina. Só que durante a relação sexual, essa lubrificação tem que aumentar justamente para não causar ferimento e nem doer. E aí, quando a mulher está excitada, é justamente essas glândulas de Bartolin que são estimuladas, que vai produzir um líquido para ajudar na lubrificação durante a relação sexual. Também, bem na entrada da vagina, a gente encontra o ímen, que é uma membrana, que ela não é completamente fechada, né? Apesar que tem casos que são, mas ela não é completamente fechada. E quando a mulher tem relação com penetração vaginal, ela se rompe, né? Então, esses são os órgãos genitais externos que a gente também já tinha visto na aula passada. Lembrando que a vagina, ela não faz parte dos órgãos genitais externos, tá? A vagina, ela faz parte dos órgãos genitais internos. Somente a abertura da vagina é que faz parte dos órgãos genitais externos, certo? E nos internos, a gente tem a vagina, o útero, as trompas e os ovários, certo? Vamos falar de cada um. Nessa imagem, o que é que a gente tem? A mulher, quando ela está de pé, de frente, é isso que você vê, né? Nessa imagem. Vocês estão vendo aqui a setinha que eu tô mexendo, né? Tá dando pra ver a setinha? Acho que tá. Tipo uma cruzinha. Tá dando pra ver? Ó, mexendo. Pra apontar aqui as imagens. Hein, gente? Fala aí. Tá. Pronto. Eu não tô vendo, não. Ah, tô vendo agora, tá Aqui, ó. mexendo minha coisinha. Então, esse negocinho. Então, vamos olhar aqui essa imagem aqui de baixo, ó. Isso aqui, isso aqui é a vagina, certo? Logo acima, a gente tem o útero, que é esse. Esses aqui são as trompas e esse redondinho aqui é os ovários. Se a mulher fica sentada, é desse jeito aqui que você vê, ó. Essa figura aqui de cima. Ela fica sentada, onde isso aqui é a vagina, certo? Isso aqui é o útero. Aqui são as trompas. E esse branquinho aqui, pequenininho, esse aqui, ó, esse aqui de baixo.
Aqui são os ovários, ó, um de cada lado, e aqui as trompas, um de cada lado. Se a mulher fica de lado, é nessa imagem aqui que vocês vão ver, certo? Ela tá de lado, de perfil, sendo aqui a região das nádegas, aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. O que é que você vê? Ó, sabe o que é isso bem aqui, ó? Isso aqui é a vulva. É onde você encontra os grandes lábios, os lábios inferiores, é os órgãos genitais externos, é aqui. Esse aqui branco é o pubis, é o osso, um osso pubis, que é o que fica realmente o monte pubiano. O que é isso aqui, gente? É a bexiga. É por isso que aqui na vulva você tem o clitóris, que fica mais ou menos nessa região. A mulher faz xixi por aqui, porque a bexiga fica aqui, ó, a uretra desce, aqui faz xixi. E essa aqui é a vagina, ó. Então, a mulher de lado, essa aqui é a vagina, certo? Esse aqui rosadinho, ó, claro, roxinho claro, é o útero. Esse aqui é as trompas e esse branquinho aqui é os ovários. Isso aqui, gente, é o reto, ó. Aqui é o ânus, aqui é o reto, que é por onde faz cocô. E aqui é a coluna, certo? Então, esses são os órgãos genitais internos. Vamos falar rapidamente cada um. Então, a vagina, que é esse aqui, que vocês estão vendo, é formado por músculo, ou então um tecido muscular, é flexível. A vagina, ela tem em torno de 8 a 10 centímetros. Professor, e se for ter relação sexual com um homem que tem um pênis maior do que 10 centímetros? Não vai conseguir? Vai. Por quê? Porque a vagina, ela é elástica. Então, ela aumenta de tamanho. Mas ela em estado de repouso, relaxada, ela tem no máximo 10 centímetros, certo? Ela fica entre a bexiga e o reto, ó, aqui, e comunica o útero com o exterior. Então, nessa imagem aqui, ó, aqui é a vagina, ela fica entre o quê? Entre o reto, que é isso aqui, ó, e entre a bexiga, ela fica no meio. Então, a vagina fica entre a bexiga e o reto. E o útero se comunica com o meio exterior através da própria vagina. Qual é a função da vagina? Cópula, é o órgão de cópula. Então, é o órgão por onde a mulher faz relações sexuais. Também serve de passagem para o fluxo menstrual. Então, o que é a menstruação? A gente vai aprender mais lá na frente, mas o sangue da menstruação vem de dentro do útero. Então, a forma que o sangue sai é pela vagina, certo? Então, é o canal, é a passagem para o fluxo menstrual e também a passagem do parto. Quando a gente for falar dos partos, que a gente vai ter aula sobre isso, vocês vão ver que é por aqui que o menino sai. A vagina, ela é um local úmido. O tempo todo ela tem um líquido. E esse líquido todos os líquidos no nosso corpo têm o que a gente chama de pH. O que é esse pH? É a determinação que a gente diz se aquele líquido é ácido, se aquele líquido é básico ou se ele é neutro. A vagina, normalmente, ela tem que ser ácida. O pH da vagina é em torno de 3,8 a 4,2. Professor, o que é esse negócio de ácido e básico? Por exemplo, quando é que um líquido é considerado neutro, né? Normalmente, o shampoo neutro, também o shampoo sem sal, que é o shampoo bom pro cabelo, né? Sabonete neutro, que é para criança. O que é que significa? Que esse sabonete, esse shampoo, ele tem um pH 7, certo? Então, neutro, o pH é 7. Acima de 7 até 14, a gente chama de pH básico. E abaixo do 7, que vai até o 0, é pH ácido. Certo? Professora, qual é o melhor? Não existe esse negócio de melhor ou pior. Vai depender do local do teu corpo. Então, por exemplo, nosso estômago. Nosso estômago é ácido. Tem um suco gástrico, que é um ácido para digerir o alimento. Se eu não tiver esse suco gástrico, como é que eu vou digerir os alimentos? Então, tem que ser ácido, certo? A vagina, o líquido que tem na vagina também é ácido.
O sangue, ele é um pouco alcalino, mas é quase básico. Então, cada líquido do nosso corpo, ele vai ter um pH específico. Na vagina, ele é ácido. E por que ele é ácido? Para se defender. Existem vários micro-organismos que moram naturalmente na vagina, certo? Que a gente chama de microbiota residente. E se não fosse ácido, esses micro-organismos iriam se multiplicar exageradamente, a mulher teria infecção. E muitas vezes acontece da mulher ter infecção e não é uma doença sexualmente transmissível. É porque mudou o pH da vagina, se tornando ácido, mudando o pH da vagina, que era ácido, e aí acaba se desenvolvendo. Por exemplo, candidíase. Candidíase é uma inflamação na vagina. Quais são os sintomas? O corrimento fica branco, parecendo leite coalhado, assim, uma massinha. Coça, uma coisa absurda, fica coçando demais, fica vermelho. Quando vai fazer xixi, arde. E não é doença sexualmente transmissível. É causada por um fungo chamado Candida albicans, que você encontra na vagina, você encontra na boca. E aí, quando é que ela se torna doença? Quando esses fungos começam a se multiplicar exageradamente, sem controle. Aí causa a doença. E quando é que eles acontecem isso? Quando muda esse pH. E o que é que pode mudar esse pH? Falta de higiene, usar roupa muito apertada, estresse. Tudo isso pode mudar o pH, certo? Então, lembrando, o pH da vagina, ele é ácido. O útero. O útero, gente, ele também é formado por um músculo. Ele é oco. O que é o oco, gente? Ó, olhando aqui nessa imagem aqui de baixo, certo? Onde vocês estão vendo um roxinho claro, aqui é o útero, ele deitadinho. A gente diz que o útero ele tem o formato de uma pera invertida. Porque quando você olha aqui a mulher sentada aqui, parece uma pera, né? Uma pera de cabeça para baixo. Isso aqui é o útero. Dentro dele, ele é oco. Esse risquinho aqui mais escuro é o que é oco. Essa parte roxinha clara é o músculo, né? Que ele chama de miométrio. É o músculo do útero. Então, ele é oco. Ele é flexível. Por que ele é flexível? Porque quando a mulher fica grávida, esse útero ele vai crescer, como se fosse um balão crescendo. Por isso que ele tem que ser flexível. Ele fica atrás da bexiga, então a bexiga fica aqui embaixo, ó, e ele fica logo aqui em cima da bexiga e de frente com o reto. É por isso que as mulheres, quando estão grávidas, gente, fazem xixi demais, todo tempo fazem xixi, só pingando. Por quê? Porque esse útero aqui, ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai apertar a bexiga. Aí, apertando a bexiga, fica com vontade de fazer xixi todo tempo, certo? O útero que não está grávido, ele tem em torno de 7 centímetros. Então, é como se fosse o punho. Não tem a mão da gente, a gente fecha a mão. Fecha a mão. Parece a nossa mão fechada. Só que um pouquinho menor, certo? O tamanho do útero de uma mulher que não está grávida. Quando a mulher está grávida, esse útero cresce. No final da gestação, gente, ele está quase 40 centímetros. Olha o tamanho. E pesando 1 quilo, certo? Mas quando não está grávida, em torno de 7 centímetros. O útero, ele é formado por algumas camadas. A camada de fora do útero, que é uma camada bem fininha de fora do útero, é chamada que é a camada externa, de exométrio ou perimétrio, certo? Exométrio ou perimétrio, que é essa camada bem fininha que fica por fora. A camada do meio, que é essa grossa, né? Essas camadas aqui mais grossa, carnuda. Por que é carnuda? Porque é formada de músculo. É chamada de miométrio. Professor, e o que é um mioma? Mioma é um tumor que nasce no miométrio. Muita gente acha que é dentro do útero. Não é. É porque o tumor, que é o caroço, né? O nódulo, ele vai crescendo. Ou ele vai aumentando aqui para fora do útero, ou ele vai indo para dentro.
certo? Então, por isso que quando a gente faz a ultrassom, a impressão que dá é que o mioma tá dentro do útero, mas não é bem dentro do útero. O mioma, ele se desenvolve dentro do miométrio, que é essa camada aqui de músculo, certo? Lembrando, mioma não é câncer, não vira câncer, é um tumor benigno, mas se ele está muito grande, precisa ser retirado, porque a mulher vai ter várias intercorrências, sangramentos, ou não menstruou, muita dor. Aí cada situação tem que ser avaliada. E a camada interna, que é muito importante que vocês lembrem. Deixa eu ver aqui. O povo fala que mioma come o bebê. Tem essa história, gente, não é que come o bebê. Vou explicar. Uma mulher que tem mioma, que é o tumor que nasce aqui no miométrio, se ele crescer para dentro do útero, a criança vai ficar aqui. Ó, aqui onde tá essa cruzinha, estou mostrando, é aqui que a criança vai ficar a desenvolver, que é oco, certo? Então, se a pessoa tá grávida e tem um mioma pequenininho, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se o mioma for grande e continuar crescendo durante a gestação, ele vai disputar local com a criança. Então, a criança ela pode morrer por causa disso. Porque a criança não vai receber os nutrientes necessários, ela não vai ter o espaço necessário para se desenvolver, certo? Então, muitas vezes acontece aborto, ou a criança morrer, aí o povo diz que é porque o mioma comeu o menino. Não come, não é isso. Mas ele atrapalha o desenvolvimento dessa criança, o crescimento, por isso que morrem, ou tem aborto. E é por isso que as pessoas que têm mioma, dependendo do tipo de mioma, gente, porque se for pequenininho, não vai interferir. Mas se já tiver muito grande, é recomendado que se retire o mioma ou faça tratamento para depois engravidar. Justamente para esse mioma não atrapalhar a gravidez, certo? Mas não come, não. E a camada interna do útero, não esqueçam que lá na frente, quando a gente for falar de menstruação, vocês precisam lembrar. É o endométrio. Essa camada de dentro do útero é chamada de endométrio. É uma região muito vascularizada. Professor, o que é uma região muito vascularizada? É uma região com muito sangue. Ela sangrava muito sem. Isso. O nome dessa cirurgia, Karina tá dizendo que a tia dela estava sangrando muito e não era menstruação. Era sangramento vaginal. E aí ela fez uma cirurgia, retirou o útero e tirou as trompas, provavelmente os ovários. O nome dessa cirurgia é histerectomia. Vocês vão aprender isso em centro cirúrgico, viu? Acho que é com o professor Teiro. Histerectomia é a cirurgia que remove o útero. Normalmente, essas cirurgias ocorrem justamente por causa de mioma. O mioma tá tão grande que não adianta só tirar ele, tem que tirar o útero todo. Aí o nome é histerectomia. Por isso que é bom a mulher ficar indo no ginecologista, fazer ultrassom, porque se for diagnosticado o mioma no início, não há necessidade de fazer a histerectomia, a retirada do útero. O máximo que você faz é o tratamento para reduzir o mioma ou fazer a cirurgia para só retirar o mioma e pronto. Né? Porque a histerectomia é uma cirurgia grande, é de grande porte. Depois disso, a mulher tem que fazer reposição hormonal, porque retirou o útero e tal. É bem mais complexo, viu? O nome dessa cirurgia é histerectomia, com H. Que histero é o termo técnico para a gente se falar de útero. Então, histerectomia é a retirada do útero. Então, essa camada de dentro do útero é chamada de endométrio. É uma camada muito cheia de sangue, muito cheia de sangue. E quando a gente for falar de menstruação, não esqueçam que é endométrio, que é essa camada de dentro do útero. É justamente ela que descama e sai em forma de menstruação. Então, vocês imaginem que nós mulheres é como se nós tivéssemos uma ferida e todo mês a gente descasca. Quando a gente tem uma ferida que arranca a casca da ferida, não sangra, é mais ou menos isso que acontece com o nosso útero.
todos os meses, se você não engravidou, mas lá na frente eu vou explicar tudo isso, que eu vou explicar como é que ocorre a menstruação, como é a questão dos hormônios, como é que a mulher engravida. E vocês vão ver se a mulher não engravidou, o que é que vai acontecer? Esse útero, ele vai se descamar. O que é descamar? É como se você estivesse arrancando a casca do endométrio. E sai em forma de menstruação, sai em forma de sangue, certo? Desnecessário, mas fazer o quê? Desnecessário o quê? A menstruação? Ser mulher, meu filho, é muito difícil. Muito desnecessária a menstruação, é só sofrimento. Eu tenho, quando eu tô menstruada aqui, que o povo me chama de estressada, TPM, de todo mundo. Meu sonho era que meu marido passasse um mês o ciclo menstrual, com os hormônios, com TPM, menstruado, pra saber. Porque, gente, a gente todo mês tem a obrigação de tá sangrando. Muitas, como eu, sente cólicas, TPM, o juízo da gente vai pirando. E o povo não entende, minha gente, é uma doença. Apesar que não é uma doença, mas a gente sofre um bocado. Pois todo mês descama isso aqui. Descama, como fosse arrancando uma casca de ferida e sai na forma de sangue. Mas a gente vai ver isso bem explicadinho depois. Mas não esqueça, o nome dessa camada é endométrio, viu? A camada interna do útero. O útero, ele também tem as partes, né? Quando você divide o útero em 3 partes, ele é dividido em 3 partes. O que é que acontece? O útero da mulher de frente, ó, essa imagem aqui, ó. Quando a mulher tá de frente, o útero é isso aqui, ó. Certo? Quando a mulher tá de lado, o útero fica desse jeito que vocês estão vendo, essa imagem maior, né? Essa parte aqui mais grossa é o miométrio. O que é o miométrio? É o músculo. É aqui que nascem os miomas, certo? O que é a parte oca, gente? É só esse risquinho aqui do meio, esse risquinho escuro do meio. É a parte oca. Então, quando a gente divide o útero, a gente tem o fundo do útero. O fundo não fica embaixo, o fundo fica em cima. Certo? É importante. Tudo bem, Camila. É importante a gente lembrar que o fundo do útero fica em cima, certo? Por quê? Quando a gente for falar de pré-natal, é importante a gente lembrar disso. Então, o fundo do útero fica em cima, é aqui, certo? O corpo, essa parte maior. Aí nós temos o istmo. O que é o istmo? É o intermediário entre o corpo e o colo do útero. Então, aqui são todas as camadas do útero: fundo, corpo, istmo e colo. Aqui tá falando, acho que é por causa do anticoncepcional. Realmente, quando a gente for falar de anticoncepcional, vocês vão entender que quem toma o anticoncepcional, tanto o sangue vem menos, como ele vem mais escuro, como ele vem mais fedido, certo? Então, a mulher sangra menos quando toma anticoncepcional. É normal, e é normal, viu? O útero, quais são as funções do útero? A função do corpo do útero, que é essa parte aqui maior, é justamente quando a mulher está grávida, ele vai crescer para poder abrigar a criança. Também é nessa região aqui do corpo que o endométrio, ele vai receber a criança para começar a se desenvolver. A gente vai ver isso mais na parte de fecundação, quando a gente for falar. Já a função do colo do útero, que é essa parte aqui que fica em contato com a vagina. Quando a mulher vai parir, é por aqui que o menino desce. E também nessa região é o local onde produz o muco que deixa a vagina umidificada, né? Úmida. Por isso que eu disse que a vagina é úmida, por quê? Porque justamente o útero fica produzindo esse líquido que vai em direção à vagina, certo? Gente, não há necessidade nenhuma de tomar hormônio sem necessidade. Anticoncepcional, ele é para evitar filho, mas existem outros métodos
para evitar, que é muito mais saudáveis. Existem várias complicações, por exemplo, quem tem problema circulatório não deve utilizar anticoncepcional. O anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de útero e de ovário, aumenta o risco de AVC, de infarto. Então, não é um remédio que qualquer, eu vou tomar e pronto. Só se tiver indicação médica, tudo bem direitinho, viu? Mas a gente vai falar disso mais na frente. As trompas. As trompas, esses canais são dois, um de cada lado, né? Parece com dois braços, são como se fossem dois braços saindo do útero, certo? Pode ser chamada de trompas uterinas ou de trompas de falópio. Falópio é o nome do homem que descobriu isso. Tubas uterinas ou de ovidutos, certo? São dois canais, então é como se fossem dois braços que saem do útero. São dois canais, um de cada lado do útero, tem em torno de 10 a 14 centímetros, e ele vai até aqui os ovários. Qual é a função das trompas? Não esqueça, a função das trompas é ocorrer a fecundação. O menino, ele é gerado, ele se desenvolve dentro do útero. Mas a fecundação, professor, o que é fecundação? É a união do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Ocorre aqui nas trompas. Nós vamos aprender isso tudo bem direitinho, como é que uma mulher ovula, que é tudo aquilo ali. Vamos ter aula sobre isso, certo? Então, aqui nos ovários, a mulher vai produzir o óvulo. Quando ele estiver maduro, ele expulsa essas franjas, que a gente chama de fímbrias. É umas franjas que tem como se fosse um monte de dedinhos, que você encontra aqui na ponta das trompas. Ela suga, como se fosse um aspirador. Ela suga o óvulo, né? E ele fica bem aqui nessa região que a gente chama de ampola, na trompa. Fica lá esperando. Ele dura 24 horas. O óvulo, ele vive 24 horas. Se durante essas 24 horas a mulher tiver relação sexual sem proteção, o espermatozoide vem aqui, ó, nadando, sobe aqui nesse canalzinho, entra nas trompas, ó, chega aqui, fecunda. Se junta ao óvulo. E aqui ocorre a fecundação. Então, aonde ocorre a fecundação é nas trompas. Daqui, ele vai descer de novo. E aí sim, vem aqui para o útero e começa a desenvolver o menino. Certo? E por último, a gente tem os ovários. Então, os ovários são duas glândulas, uma de cada lado. Então, aqui nessa imagem, a gente tem 2 ovários, um de cada lado. Ele tem a forma de uma amêndoa, então fosse uma castanha. Ele tem em torno de 3 a 5 centímetros. Então, por exemplo, quando a gente vai no médico, vai fazer ultrassom, aí diz, você tem ovários policísticos. O que são ovários policísticos? São vários cistos pequenininhos que começam a crescer aqui dentro dos ovários. Aí o que acontece? Ele cresce. Então, pela ultrassom a gente sabe por quê? Porque a gente vai ver que esse ovário ele tá maior. Se ele tiver com mais de 5 centímetros, significa dizer que ele tem cistos dentro. Certo? Que aí é uma síndrome, que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, que é uma patologia, certo? Que é muito comum entre as mulheres, é ocasionado por hormônios e que o tratamento a gente faz também com hormônios, certo? Aqui dentro dos ovários possuem numerosos folículos que contêm cada uma célula germinativa feminina. Vamos tentar lembrar disso, porque isso vocês vão precisar para entender como é que ocorre a ovulação e como é que ocorre a fecundação, certo? Todas nós mulheres, quando a gente nasce, né, quando a gente está sendo gerada lá na barriga da nossa mãe, os nossos ovários, que são 2, estão se desenvolvendo
E dentro deles tem um monte de sementes. Um monte, imagine, em torno de 400 mil sementes, certo? Que nascem em cada ovário. Isso nós lá na barriga da nossa mãe. Essas sementes é chamada de folículos, certo? Essas sementes são chamadas de folículos. Todas as meninas já nascem com os ovários cheios de folículos, cheios de sementes. Só que essas sementes são verdes, bem verdinha. Professora, quando é que essa semente vai amadurecer? Ela só amadurece quando a menina chega na puberdade. Quando ela menstrua. A ovulação, professor, o que é ovulação? É justamente o amadurecimento de uma semente. E não vai amadurecer tudo de uma vez, não? Não. Todos os meses, os ovários escolhem uma semente dessa, ou seja, um folículo desse, que é uma sementezinha verde. Isso quando a mulher já tá menstruando, tá? Quando já tá na puberdade. Eles escolhem uma e começa a amadurecer essa semente. Quando ela amadurece, ocorre a ovulação. Então, o óvulo é esse folículo que amadureceu, certo? Então, não esqueça que eu vou explicar isso bem direito quando a gente for falar de ciclo menstrual. Mas o folículo, a gente já nasce com vários dele dentro do ovário, só que eles estão verdinhos, não estão amadurecidos. Eles só começam a amadurecer com a puberdade. E qual é a função dos ovários? Como eu já disse, amadurecer os folículos, amadurecer os óvulos, que é a tal da sementezinha. Todas as meninas já nascem com seus ovários cheios de sementes. É em torno de 400 mil sementezinhas, folículos. Mas elas vão ficar ali o tempo todo lá verdinha, caladinha, dormindo. Quando a menina entra na puberdade, ou seja, quando ela menstrua, todos os meses, o ovário vai escolher um folículo desse, uma sementezinha dessa, e vai amadurecer. E aí é quando a mulher ovula, podendo engravidar. Então, uma das funções do ovário é justamente amadurecer os óvulos. A outra função dos ovários é produzir hormônios ovarianos. Quais são os hormônios ovarianos? Estrogênio e progesterona. Professora, o meu comprimido, o meu anticoncepcional tem esse nome. Justo. Os anticoncepcionais, eles são formados pelo mesmo hormônio que a gente produz. Quando a gente for falar dos anticoncepcionais, vocês vão entender que os anticoncepcionais que a gente toma, ele é justamente os mesmos hormônios que a gente produz, só que em grandes quantidades, certo? Aí a gente vai entender depois por que isso acontece, mas é a mesma coisa. E esses hormônios, quando a gente fala hormônios, são secreções que são produzidas justamente para fazer com que esses ovários funcionem, com que o nosso sistema reprodutor funcione. É por isso que a gente menstrua, é por isso que a gente engravida, por causa desses hormônios. O que é a menopausa? Menopausa é quando a mulher para de produzir esses dois hormônios. É por isso que a mulher, quando passa da menopausa, não engravida mais. Por quê? Porque a mulher, ela só vai conseguir engravidar se ela estiver produzindo esses hormônios. Mulheres que têm alterações hormonais têm dificuldade para engravidar, menstrua toda errada, né? Por quê? Porque quem controla tudo isso bem direitinho são esses dois hormônios, estrogênio e progesterona. Se tiver algum problema com esses dois hormônios, você vai ter problema na menstruação, você vai ter problemas para engravidar, certo? Então, é dessa forma que funciona. Gente, alguma dúvida?